Olá, pessoal. É, Boa tarde a todos. Deixar então essa aula gravada. Vou dar continuidade aí ao conceito. Aí qualquer dúvida, estou à disposição aí, certo? Bom, eu estava então retomando, pessoal. Eu parei na parte de acionamento. Então, quais são as formas de a gente acionar um sistema, seja ele pneumático ou hidráulico? A gente tem a forma de acionar ele manualmente, mecanicamente, piloto, utilizando, no caso, o próprio óleo ou o ar, né, ou fluido de trabalho, se é o óleo ou o ar, ou um acionamento elétrico, né? Vamos lá. Então, pessoal, o acionamento manual, né, é feito por botão, né, uma botoeira, uma alavanca, um pedal, né? Então, a gente tem a botoeira, pode ser alavanca, né, dependendo, né, pode usar uma força maior. O pedal, né, então muitas operações aí a gente utiliza o pedal, né, que é mais fácil, a gente precisa ter operação com mão livre, aí a gente utiliza o pedal para acionar, né. O acionamento mecânico, pessoal, a gente utiliza o próprio efeito de um cilindro ou de algo mecânico para fazer o acionamento, né, então pode ser o pino, né, então, por exemplo, o pino, por exemplo, pode vir o cilindro, vem aqui, encosta, e esse encostar ali, esse ato de encostar, ele pode dar um comando para abrir, para fechar, para acionar uma solenoide, para acionar um relé, enfim, para fazer N operações, ou acionar né, um outro cilindro, outro pistão. A gente tem um rolete, que é da mesma forma, e o gatilho é o rolete escamoteável, cada um com sua simbologia. No desenho, pessoas vão ver que vai ter essa simbologia, cada simbologia vai ser um acionamento diferente. O que que é o acionamento piloto? Acionamento piloto seria pelo rolete ou utilizando o próprio fluido de trabalho, seja o ar ou o óleo, né? Então aqui, ó, ele vai pivotar para mudar as válvulas, por exemplo, mudar estado de válvula, ou mudar um estado para o outro. O acionamento elétrico, pessoal, ele utiliza bobina, né? A bobina, como é que é? A bobina, a gente então tem aqui uma bobina que é aqui em câmeras assim, encaracolada com fios. É, então passa aqui uma corrente. Ao passar uma corrente, ela vai então gerar um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético vai atrair o induzido. Vai fazer com que ele então mude a posição, ele se movimente. Aí no momento que ele é desenergizado por repulsão, né? Aí muda a polaridade, vai ter a força de repulsão. Aí ele muda o estado. Então, gerou o campo magnético, ele atrai, desligou, ele solta, né? Então, essa é a forma aí de fazer o acionamento elétrico, né? Bom, no desenho, pessoal, quando a gente vai ter um projeto ali, ter um desenho, utilizando as normas, os desenhos normatizados, a gente precisa então saber fazer a leitura, né? Identificar as válvulas direcionais. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a válvula direcional, a gente tem essa válvula aqui que é duas vias, né? Então, ela tem duas vias, né? Uma via aqui de entrada e de saída, tem duas posições. Ela é feita por acionamento manual e o retorno por mola. Esse aqui, ó, é uma válvula 3, né? Então é três vias, né? Então uma, duas, três vias, duas posições, acionamento manual por pedal, então esse aqui é um símbolo de pedal, retorno por mola. Esse outro aqui é uma válvula 4 vias, duas posições, acionamento via mecânico por rolete e retorno por mola. Então aqui, pessoal, ó, então aqui a gente tem um sistema hidráulico. Basicamente, o que a gente precisa? O conjunto motor-bomba com o regulador de pressão e o manômetro, né, que é a válvula que vai limitar a pressão máxima do sistema, para não deixar o meu sistema, então, colapsar. Eu vou ter o acionamento, né, então aqui é o acionamento por botão, uma válvula 3 vias, duas posições, acionamento por botão, retorno por mola. Tem uma válvula que vai regular o fluxo e o atuador, que é o cilindro. Pronto, praticamente é isso aqui, ó. Bom, e tem outras válvulas, pessoal, que elas vão ter algumas funções específicas. Então, por exemplo, essa aí que eu estou mostrando para vocês é a válvula de retenção.
para que que ela serve? Ela serve para manter o meu fluxo de óleo ou de ar em um sentido só. Caso tenha alguma coisa em que volte ou que retorne ar, ele não deixa o ar ou o óleo retornar, né? É uma forma de proteção, né? É uma forma de proteger, por exemplo, principalmente se for no caso de óleo, o golpe de ariete, né? Para evitar um golpe de retorno ali e estragar, né? Os elementos anteriores, né? Devido à pressão. A outra válvula que a gente tem aí, pessoal, chama válvula sequencial. Então, é uma válvula que no momento que eu aciono um cilindro, ele funciona para dar uma sequência para movimentar um outro, sem necessidade de eu ter uma segunda válvula direcional ou uma segunda solenoide, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, como é que é o funcionamento. Então, ó, então primeiro ele aciona esse cilindro aqui, ó. Ó, então vamos lá, acionei, ó. Primeiro ele aciona esse cilindro. Então, se eu não tivesse essa válvula aqui, o que que acontece? Se eu não tivesse essa válvula, o que que ia acontecer? Esses dois cilindros iam acionar simultaneamente. Então, primeiro, essa válvula bloqueia, né? Você está vendo que ela bloqueia o fluxo nos dois sentidos aqui, ó. Então, aqui ele não, aqui está bloqueado e aqui essa válvula também não deixa ir o óleo para cá. Então aqui aciona, aí no momento então aqui que volta, o que que acontece? O óleo então vai passar para cá, que ele vai ter, aqui ele vai vencer quer ver? Eu vou, ó, tá vendo? Ó? Então primeiro ele vem aqui e aciona esse daqui, ó, que está primeiro pressurizado aqui, ó, viu? Aí depois ele retorna, né? Então esse aqui vai, então olha lá, ó. Aí o que que vai acontecer? Então mudou, né, o estado desse para cá, ó. Então agora o meu óleo vai vir para cá, então ele vai fazer o cilindro voltar, né? E, ó, ó, então aqui, ó, pop, ele vai voltar. Então ele faz uma sequência, por isso chama de válvula de sequência, que ele sem a necessidade de eu ter uma segunda válvula. Tem outras formas de fazer esse cilindro atuar em sequência, né? Aí é só usar, como diz, tem imaginação aí para usar diferentes válvulas. Então, a válvula de sequência é justamente para evitar que eles atuem de forma simultânea. Então, primeiro vai uma válvula, depois primeiro vai um cilindro, aciona o cilindro, depois se aciona o outro. Então, aqui, ó, se aqui nada for acionado, ó, a pressão que chega em P vai direto para a via B, ó, tá vendo? Então, vai manter os cilindros recuados. E ao acionar, então, o botão, a válvula aqui, ó, então, vou acionar o botão, vai mudar o estado, né? Então a minha válvula vai mudar a posição, então eu vou aqui, ó, tá livre, eu vou avançar esse cilindro, certo? Aí eu vou avançar esse cilindro. Então agora que veio para B, agora vai para a via A. E dessa forma, então, o óleo entra no fundo do cilindro A e avança, enquanto o cilindro B, ó, ele vai parar, esperando o término do movimento A. Então, quando o cilindro A terminar o movimento, então aqui, ó, então vocês vão perceber que ali o óleo está entrando dentro do cilindro. Tem que pensar que aqui está em movimento. Vai gerar uma pressão. Então, essa pressão aqui, ó, vai vencer a força da mola. E uma hora, então, ela vai acionar e vai avançar o meu cilindro B, né? Então, onde depois se iguala, né? Então, aqui eu mudo aí tem um retorno pela mola, aí aqui não impede o fluxo e vai acionar, então, de forma simultânea. Como aqui não tem uma válvula de sequência para o retorno, as duas válvulas, não, perdão, pessoal, estou confundindo os nomes. Os dois cilindros vão voltar simultaneamente. Então, assim, eu utilizo uma válvula de sequência. Bom, os atuadores, né, pessoal, eles são aqueles que de fato vão fazer o trabalho, né? Então, a gente tem os cilindros e os motores, né? O cilindro vai fazer um movimento linear, né? Então, ele vai fazer um movimento de avanço ou recuo, né? Onde a gente tem o fundo do cilindro, que é a parte onde está aqui a base, né, do cilindro, e aqui tem a frente do cilindro, onde a gente tem uma área que é da base, menos a área da haste, então aqui é uma área diferente. Então a pressão aqui é diferente desse outro lado. Então quando se vai dimensionar, eu tenho que ter noção dessa área e dessa outra aqui, não é a mesma coisa,
Tem diferença. Então a gente tem o atuador de simples ação, onde ele só vai então preencher de um lado. A gente tem o de linear simples ação com retorno por mola, então esse aqui ele faz o avanço, seja pneumático ou hidráulico, e o retorno por mola. Esse aqui é de dupla ação, então vai ter ar ou fluido hidráulico tanto no avanço quanto para a saída. Então são tipos de atuadores que a gente vai ter aí. Olha lá, e como funciona. Então vem o fluxo, ó, tem um fluxo para avançar e o fluxo para voltar. E aqui, pessoal, tem um exemplo, ó, de uma bancada. É o que vocês vão ver na aula presencial. Bom, além dos atuadores, né, pessoal, a gente também tem os motores, né? Então ele pode utilizar então aqui um motor de palheta ou de lóbulo, né? Que são as engrenagens aqui. Claro, cada um vai dar uma característica diferente de pressão, de rotação, né? E aqui são exercícios, pessoal, não pontuado. Eu falei aí da atividade. Então, na próxima aula, pessoal, eu vou abordar sobre a segunda atividade e os conceitos aí. Tá bom, espero poder ajudar aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, vou desejar a todos uma boa noite, um bom fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.